Boa noite a todos e todas, né? Sejam todos bem-vindos. Mais uma reunião, mais uma oportunidade de estudos, né? E hoje a gente vai ter as irmãs Cristina e Ângela que falaram para a gente, né? Mas antes a gente vai pedir para nos concentrar, para harmonizar, para a gente dar início à nossa prece, para darmos continuidade ao nosso trabalho. Deus de infinito amor e misericórdia, Jesus, nosso mestre, amado e amigo, 11 espíritos superiores, que possa vir nos intuir, nos dar as instruções necessárias para que possamos realizar um trabalho na noite de hoje, de acordo com os procedimentos necessários para a divulgação da doutrina espírita. Que possamos ser orientados, intuídos e principalmente tocados, para que possamos tocar o coração dos nossos irmãos. Que as irmãs que farão uso da palavra possam ser intuídas e que possam desenvolver um trabalho que possa tocar os nossos corações. Graças a Deus e que assim seja. Com vocês, primeiramente, vamos ouvir a nossa irmã Ângela, que falará sobre felicidade e infelicidade. Boa noite, é com alegria que aqui nos encontramos. Nós estamos vivendo momentos que todos nós queremos buscar a felicidade. Está tão complicado, né? A gente está vivendo na Terra atualmente, todo noticiário que se abre tem problema. E a gente fala assim, mas cadê a felicidade? Não existe mais felicidade em lugar nenhum? Felicidade e infelicidade a gente vê, né, em alguns pontos. Mas a gente quer a felicidade. A gente só quer ser feliz. E para ser feliz, a gente tem que fazer por onde merecer ser feliz. Então, né, nós fomos buscar no Livro dos Espíritos, na questão 920 em diante, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que fala também da infelicidade e da felicidade, e no céu e o inferno, aonde nós temos o testemunho de espíritos que passaram aqui pela Terra e que também queriam a sua felicidade. Então, a gente vê que tem também os seus testemunhos. Então, no Livro dos Espíritos, Kardec, logo de início, pergunta aos espíritos: o homem pode gozar na Terra de uma felicidade completa? A gente quer a felicidade, mas aqui na Terra, a gente vai conseguir isso? E os espíritos responderam que não, pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas dele depende abrandar os seus males e ser tão feliz quanto se pode ser na Terra. Então, ele já chama a atenção para a gente que não é tão fácil assim a gente conseguir a felicidade num planeta de provas e expiações. Ou seja, aonde espíritos ainda devedores perante as leis de Deus, vêm em busca de aprendizado aqui na Terra, nascem aqui na Terra, vivem aqui na Terra, para se libertar de mazelas passadas e buscar, né, alguma coisa melhor, provando que já são capazes. Então, aqui é um planeta ainda bastante inferior na escala evolutiva e realmente não é nenhum paraíso para nós. E na questão 921, Kardec pergunta ainda: concebe-se que o homem seja feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada? Isso aí seria uma afirmativa, né? Mas, enquanto isso não se verifica, pode cada um gozar de uma felicidade relativa?
E os espíritos responderam, né? O homem é, na maioria das vezes, o artífice de sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele pode poupar-se a muitos males e gozar de uma felicidade tão grande quanto o comporta na sua existência num plano grosseiro. Então, num planeta de provas e expiações, a gente vê que são pontuais aqueles espíritos que merecem gozar de uma felicidade. Então, a gente tem que observar sempre que somos espíritos ainda devedores e que a gente não merece essa tão almejada felicidade. Que pena, né? Mas nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. E a gente tem aqui uma observação de Kardec que nos traz o seguinte, né? Ainda no Livro dos Espíritos. O homem bem compenetrado do seu destino futuro não vê na existência corpórea mais do que uma rápida passagem. É como uma parada momentânea numa hospedaria precária. Ele se consola facilmente de alguns aborrecimentos passageiros, numa viagem que deve conduzi-lo a uma situação tanto melhor quanto mais atenciosamente tenha feito os seus preparativos para ela. Então, quando nós reencarnamos aqui na Terra, nós viemos preparados. Nós recebemos informações ainda no plano espiritual, eles nos dão conselhos, nos dão advertências, quer dizer, nos preparam como um hospedeiro, uma pessoa se prepara para uma viagem. E chega aqui, dominado pelas facilidades que a Terra nos oferece, nós esquecemos do compromisso assumido lá do outro lado e trocamos os pés pelas mãos, né? Ou seja, a gente acha que estamos já para aproveitar a vida e esquecemos dos compromissos assumidos ainda na espiritualidade, né? Então, somos punidos nesta vida pelas infrações que cometemos às leis da existência corpórea, pelos próprios males decorrentes dessas infrações e pelos nossos próprios excessos. Se remontarmos pouco a pouco à origem do que chamamos infelicidades terrenas, veremos a estas, na sua maioria, como a consequência de um primeiro desvio do caminho certo. Em virtude desse desvio inicial, entramos num mau caminho e, de consequência, caímos, afinal, na desgraça. E na questão 922, Kardec ainda pergunta: a felicidade terrena é relativa à posição de cada um? O que é suficiente para a felicidade de um faz a desgraça de outro. Há, entretanto, uma medida comum de felicidade para todos os homens? E os espíritos responderam: para a vida material, a posse do necessário. Para a vida moral, a consciência pura e a fé no futuro. Olha só, a esposa do nosso presidente mandou uma historinha para nós. Você vai contar? Olha só que coincidência. Então, eu não vou contar, vai ficar em off aí até a palestra dela. Vocês vão achar muito interessante. Que coisa interessante. Olha só que gracinha. Tá vendo? Ela pensou na mesma história. Porque é um alerta para nós. Vocês vão ver como que é um alerta. Porque quando a gente mergulha aqui na vida material, a gente quer sempre mais. Nós temos o necessário. Nós não precisamos de mais. Mas a gente quer sempre mais alguma coisa. Como vocês vão ver na história que a Cristina vai contar daqui a pouco.
E dando sequência, nós vamos buscar no Evangelho que a felicidade não é deste mundo. E os espíritos, né, nos chamam a atenção nessa mensagem. Isso aqui é uma mensagem que no final vai trazer, né? Todo mundo fala, não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim. A gente escuta todo mundo falar isso. Eu estou aqui na Terra só para pagar dívida, eu estou aqui penando. Exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Todo mundo tem do que reclamar da sua estadia terrena. Ninguém está completamente feliz. Por quê? Segundo a sua visão, a felicidade não foi feita para ele. Foi feita para os outros. Os outros é que são felizes. Eu, coitadinho, tenho que sofrer. Então, todos passam por isso. Segundo a história dela, vocês verão. Isso, meus caros filhos, segundo a comunicante dessa mensagem. Prova melhor que todos os raciocínios possíveis a verdade desta máxima de Eclesiastes. A felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo a juventude. Nós vemos jovens se suicidando. Nós vemos jovens infelizes. Jovens buscando no desencarne a fuga para as suas dificuldades. Então não é juventude, não é riqueza, não é poder que traz felicidade para ninguém. Nem mesmo é a junção desses três fatores. Idade jovem, né? Poder e a fortuna, a riqueza. Né? Todos nós queremos ter alguma coisa. Nem esses três pontos trazem a felicidade. Por quê? A felicidade não é deste mundo. Isso a gente tem que ter consciência disso. Porque nós estamos aqui para expiar faltas passadas ou para provar que já somos capazes de passar pelas dificuldades sem lamúrias, sem se voltar contra o Criador, entendendo que estamos passando pelo que estamos passando, porque nós buscamos esses problemas para nós mesmos em vidas passadas. Nós erramos, nós contraímos dívidas perante as leis de Deus e nós vamos ter que pagar. Nós vamos ter que ressarcir perante as leis de Deus esses débitos assumidos, né, por nós mesmos. Então, todos temos certeza, todos nós temos a certeza que a felicidade não é deste mundo. Nós vivemos momentos felizes. Agora, a felicidade completa, não, né? Se a morada terrestre está destinada a provas e a expiação, é preciso admitir que existe alhures, moradas mais favoráveis, onde o espírito do homem, ainda aprisionado numa carne material, possui em sua plenitude os prazeres ligados à vida futura, à vida humana, né? Por isso, Deus semeou no vosso turbilhão esses belos planetas superiores, para o qual vossos esforços e vossas tendências vos farão gravitar um dia, quando estiverdes suficientemente purificados e aperfeiçoados. Então, nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos nos melhorar, valorizar aquilo que realmente tem valor. Nós passamos pela vida valorizando as coisas erradas. É errado ser rico?
Não. É errado querer trabalhar para adquirir bens, poder. Não. Mas não focar nisso aí como sendo o ponto mais importante da nossa vida. Isso é importantíssimo nós estarmos atentos para isso. Por quê? Nós estamos aqui de passagem, né? Todavia, não deduzais de minhas palavras que a terra esteja dedicada sempre a uma destinação penitenciária. Certamente que não, porque dos progressos realizados podeis deduzir facilmente os progressos futuros, e dos melhoramentos sociais conquistados, novos e mais fecundos melhoramentos. Tal é a tarefa imensa que deve realizar a nova doutrina que os Espíritos vos revelaram. Essa é uma mensagem de François Nicolas Madeleine. É um cardeal Morlote, em Paris, de 1863. Então, está nos chamando a atenção que, nesse turbilhão de planetas que nós temos aí fora, com certeza nós temos moradas mais felizes. Agora, é importante que a gente faça por onde nos melhorarmos para galgarmos esses planetas. Aí nós fomos buscar no céu e no inferno. Também nos traz, né, importantes considerações sobre a felicidade e a infelicidade. Olha só, sobre o céu. A felicidade dos espíritos bem-aventurados não consiste na ociosidade contemplativa. Vou desencarnar e vou dormir o sono eterno. Eu não quero isso para mim. Eu não quero ficar parada. Eu quero continuar agindo, atuando. Então, eles já nos chamam a atenção aqui que não é para a gente ficar lá deitadinho, em berço esplêndido, numa ociosidade perene. Nada disso. Que seja, como frequentemente se tem dito, uma eterna e fastidiosa inutilidade. Realmente, né? A gente corre, a gente trabalha, a gente luta, a gente estuda, a gente pesquisa para desencarnar e ficar parado, sem fazer nada. Não existe lógica nesse pensamento, mas isso era um ensinamento do passado. Hoje nós temos acesso à doutrina espírita que nos chama a atenção que nós somos espíritos eternos em busca da perfeição. Então, quem quer se melhorar não quer viver na inutilidade, mesmo fora da matéria, mesmo fora do corpo. A gente quer continuar o aprendizado, a gente quer ir, aprender, se reciclar e retornar para a matéria bruta para continuarmos provando que somos capazes, se provarmos que já somos capazes, ou então para expiarmos através da dor e do sofrimento faltas passadas, mas com um detalhe, sem lastimarmos, sem reclamarmos, que se nós passarmos pelas dificuldades com lamúrias, se revoltando contra Deus, não vai resolver. Você vai passar pela dificuldade e eles vão falar assim, volta e começa tudo de novo. Então, a gente tem que procurar ser aprovado. Ser aprovado como? Vivenciando as dores e os sofrimentos como bênçãos de Deus para alçarmos voos melhores. A suprema felicidade consiste no gozo de todos os esplendores da criação, que nenhuma linguagem humana saberia descrever, que a mais fecunda imaginação não poderia conceber.
Olha que coisa linda isso, esse chamamento lindo. A gente não tem nem ideia do que nos aguarda, né? No conhecimento e na penetração de todas as coisas, na ausência de toda pena física e moral, em uma satisfação íntima, uma serenidade da alma que nada altera, no amor puro que une todos os seres. Então, realmente, né, esse céu que nós buscamos não é um céu de parada, de ficarmos agonizando ali parado. É realmente buscarmos agradecer a Deus e observarmos a maravilha da criação e termos a certeza que vamos, né, buscar esses páramos espirituais, né, que a espiritualidade nos chama atenção. É magnífico esse universo. Nós temos universos de universos. Nossa imaginação nem alcança a grandeza da criação. E nós vamos ficar lastimando? Não podemos, né? E o inferno? Olha só. Em todos os tempos, o homem acreditou, por intuição, que a vida futura deveria ser feliz ou infeliz, em razão do bem ou do mal que se faz neste mundo. Apenas a ideia que disso faz está em relação com o desenvolvimento do seu senso moral. E as noções mais ou menos justas que tem do bem e do mal, as penas e as recompensas, são reflexos dos seus instintos predominantes. Assim é que os povos guerreiros colocam a sua suprema felicidade nas honrarias prestadas, a bravura. Isso lá atrás, né? Quando a pessoa achava que vencendo uma batalha seria feliz. As penas e as recompensas, né? Os povos caçadores na abundância da caça. Os povos sensuais nas delícias da volúpia, enquanto o homem está dominado pela matéria, não pode senão imperfeitamente compreender a espiritualidade. E é por isso que ele faz das penas dos gozos futuros um quadro mais material do que espiritual. Ele imagina que se deve beber e comer no outro mundo. Por isso que nós vemos, às vezes, alguns livros, né, ditos espíritas, que os espíritos se banqueteiam. É uma coisa que os espíritos trazendo para a matéria a ideia deles, né? Mas melhor do que na terra e de melhores coisas. Então a gente vai comer, beber no outro mundo, só que coisas mais requintadas, né? Uma alimentação mais requintada, mas não é nada disso não, né? Mais tarde encontra-se nas crenças acerca do futuro uma mistura de espiritualidade e de materialidade. É assim que, ao lado da beatitude contemplativa, coloca o inferno com torturas físicas. Isso tudo fomos nós lá atrás. Hoje nós sabemos que esse inferno não existe, como esse céu não existe. E aí nós fomos buscar no céu e inferno, já que ela me usurpou a história do nosso irmão Ivan, eu vou contar para vocês uma história da Condessa Paula. A Condessa Paula foi uma mulher jovem, bonita, com muitas posses. E ela vivia muito bem, com muita fartura, com muito dinheiro, com muitos serviçais. E ela tinha muita tranquilidade para encarar isso tudo. Ela, dos recursos que lhe chegavam à mão para as coisas para casa, ela sempre dava um jeito.
ela reservava alguma coisa e ia compartilhar com as pessoas necessitadas. Essa condessa não queria só para ela. E ela desencarnou muito nova, com 36 anos apenas. E na hora lá, né, do seu velório, todos falavam, porque Deus tirou uma pessoa tão boa do nosso convívio. Ela merecia ficar mais tempo entre nós. E um seu parente, sabendo, né, dessa posição das pessoas com relação a essa condessa, resolveram, na época da codificação, chamá-la para uma comunicação, e já haviam decorrido 12 anos do seu desencarne. Olha só, 12 anos. O que são 12 anos para a espiritualidade? Nada. Absolutamente. Se 100 anos é um nada, que dirá 12. E ela veio dar a sua comunicação e nos diz o seguinte, eu vou ler para não, porque está entre aspas aqui, tá? E quem pediu foi um parente dela, tá? E essa comunicação foi dada em alemão e Kardec, logicamente, como um grande poliglota, traduziu, né? E nós temos aqui hoje em português. Tens razão, meu amigo, de pensar que sou feliz. Eu sou, com efeito, além de tudo que se pudesse conceber, e não obstante, estou ainda longe do plano superior. Ela viveu na terra bem, ela fez o que tinha que fazer, desencarnou cedo e estava realmente feliz na espiritualidade, né? Eu pertencia aos felizes da terra, pois não me lembro de ter experimentado nenhum sofrimento real. Juventude, saúde, fortuna, homenagens, eu tinha tudo o que constitui a felicidade entre vós. Mas o que é essa felicidade ao lado do que se encontra aqui? Que são as vossas festas mais esplêndidas, em que se exibem as mais ricas joias, comparadas às assembleias dos espíritos que resplandecem de uma luz que os vossos olhos não poderiam suportar e que é o apanágio da sua pureza. Então, ela estava realmente se sentindo feliz na espiritualidade, mas ela ainda chamava a nossa atenção, que não era nada comparada às maravilhas que as aguardavam, né? Então, o que são os vossos palácios e os vossos salões dourados ante as moradas aéreas, o vasto campo do espaço matizado de cores que fariam empalidecer o arco-íris? Que são os vossos passeios passo a passo nos parques, ante as viagens através da imensidão, mais rápidas do que o relâmpago? O que são os vossos horizontes limitados e carregados de nuvens, ante o grandioso espetáculo dos mundos a se moverem no universo sem limite, sob a poderosa mão do Altíssimo? Então, meus queridos, eu vou parar aqui, porque já tá correndo, eu já tenho que passar para ela. Nós temos que confiar em Deus, nós temos que ter certeza que nos aguarda a felicidade. Nós seremos felizes, sim, quando fizermos por onde merecer. Nós temos que fazer a nossa parte. Estamos aqui nessa escola, aonde de reencarnação em reencarnação, vamos tirando o homem velho que habita em nós. Esse homem, sim,
que ainda está presa aos bens materiais, às coisas do mundo, mas, de acordo com a nossa evolução, nós vamos ver que as coisas vão sendo modificadas e nós vamos dar valor realmente ao que tem valor, que são as maravilhas que nos aguardam na espiritualidade. Uma boa noite a todos e obrigada pela oportunidade. Para a gente ver como a espiritualidade funciona, né? A gente não conversou, mas a gente está abordando mais ou menos a mesma coisa de forma diferente, né? Então, vamos à história, né? Essa é uma fábula árabe, né? E ela diz o seguinte: era uma vez um rei muito rico. Ele tinha tudo: dinheiro, poder, conforto, centenas de súditos, mas ainda assim não era feliz. Um dia, ele cruzou com um de seus criados, que assobiava alegremente enquanto esfregava o chão com uma vassoura. O rei ficou intrigado. Como ele, um soberano supremo do rei, poderia andar tão cabisbaixo enquanto um humilde servo parecia desfrutar de tanto prazer? Por que você está tão feliz? Perguntou o rei. Majestade, sou apenas um serviçal. Não necessito muito. Tenho um teto para abrigar minha família e uma comida quente para aquecer nossas barrigas. O rei não conseguia entender. Chamou então o conselheiro do reino, a pessoa em que mais confiava. Majestade, creio que o servente não faça parte do Clube 99. Clube 99? Mas o que é isso? Majestade, para compreender o que é o Clube 99, ordene que seja deixado um saco com 99 moedas de ouro na porta da casa do servente. E assim foi feito. Quando o pobre criado encontrou o saco de moedas na sua porta, ficou radiante. Não podia acreditar em tamanha sorte. Nem em sonhos tinha visto tanto dinheiro. Esparramou as moedas na mesa e começou a contá-las. 96, 97, 98, 99. Achou estranho ter 99. Achou que talvez tivesse sido derrubado uma. Provavelmente eram 100. Mas, por mais que procurasse, não encontrou nada. Eram 99 mesmo. De repente, por algum motivo, aquela moeda que faltava ganhou uma súbita importância. Com apenas mais uma moeda de ouro, uma só, ele completaria 100. Um número de 3 dígitos, uma fortuna de verdade. Ficou, então, obcecado por completar seu recente patrimônio com a moeda que faltava. Decidiu que faria o que fosse preciso para conseguir mais uma moeda de ouro. Trabalharia dia e noite, afinal, estava muito perto de ter uma fortuna de 100 moedas de ouro. Ele seria um homem rico com 100 moedas de ouro. E daquele dia em diante, a vida do servente mudou. Ele passava o tempo todo pensando em como ganhar uma moeda de ouro. Estava sempre cansado e resmungando pelos cantos. Tinha pouca paciência com a família, que não entendia o que era preciso para conseguir a 100ª moeda de ouro. Parou de assobiar enquanto varria o chão, e o rei, percebendo essa mudança súbita de comportamento, chamou o seu conselheiro. Majestade, agora o servente faz oficialmente parte do Clube 99. O Clube 99 é formado por pessoas que têm o suficiente para serem felizes, mas mesmo assim não estão satisfeitas. Estão constantemente correndo atrás dessa moeda que lhes falta. Vivem repetindo que se tiverem apenas essa última e pequena coisa que lhes falta, aí sim poderão ser felizes de verdade. Majestade, na realidade, é preciso muito pouco para ser feliz. Porém, no momento em que ganhamos algo maior ou melhor, imediatamente surge a sensação de que poderíamos ter mais. Passamos a acreditar que com um pouco mais haveria, de fato, uma grande mudança. E ficamos em busca de um pouco mais, só um pouco mais.
Perdemos o sono, nossa alegria, nossa paz e machucamos as pessoas que estão à nossa volta. O pouco mais sempre vira um pouco mais. Esse pouco mais é o preço do nosso desejo. E concluiu: isso, majestade, é o clube dos 99. Nós nascemos sem trazer nada, morremos sem levar nada. E no meio do intervalo entre a vida e a morte, brigamos por aquilo que não trouxemos e não levaremos. Pense nisso, viva mais, ame mais, perdoe sempre e seja mais feliz. Eu achei essa história, né, muito interessante, porque é verdade. A gente está no mundo material, né, onde os valores, no mundo de provas e expiações, onde os valores, né, nós ainda estamos muito ligados à materialidade e à conquista, como se aqui fosse o lugar onde a gente fosse achar a tal da felicidade com os bens materiais. E é isso, a gente está sempre correndo atrás de uma coisa a mais, de uma coisa a mais, né? Também, nessa história, eu, de repente, comecei a pensar em como a gente, né, foi uma safadeza que o rei fez com o servente, né? Ele estava lá feliz da vida, com a vida que ele tinha, com as coisas que ele tinha, numa gratidão, né? Mas como é fácil a gente escorregar. É só vir alguma coisa, buzinar no nosso ouvido que a gente podia ser diferente, que podia fazer diferente, e a gente se desestabiliza com isso. Somos muito frágeis ainda, né? Então, ele largou de mão, né, de toda a paz, toda a gratidão que ele tinha para correr atrás de uma coisa que, na verdade, não ia acrescentar em nada a vida dele. E isso é muito recorrente nos dias de hoje, né? A gente vive atrás de um corpo perfeito, porque a mídia coloca isso para a gente, como se a nossa felicidade estivesse em usar 36. A felicidade está numa calça jeans 36, né, numa foto que as pessoas botam de quando era magra, tinha 15 anos, na geladeira, para chegar naquele padrão ali. Não, quando eu estiver assim, eu vou ser feliz. Essa questão do emagrecimento, isso é uma loucura, uma doença que contagiou a sociedade. É um policiando, o outro está comendo um brigadeiro. Para de comer isso, que isso engorda. A demonização das coisas, né, dos alimentos, nenhum alimento é mal por si só. Então, uma hora é a gordura, outra hora é o açúcar. Aí inventam uma dieta que é restritiva de uma coisa ou de outra. Aí depois, como as pessoas estão, né, saturadas daquilo, vem uma outra, não, você pode comer isso à vontade, mas você não vai comer aquilo. E assim, eles vão ganhando dinheiro às custas dessa nossa frustração, porque, na verdade, o ser humano quer ser feliz, quer ser aceito. E a gente se enreda nessas loucuras muito facilmente. Né? Eu e Magui trabalhamos juntos há muito tempo. E a gente trabalhava com o direito, né, numa livraria, na CARJ, que era a Caixa de Assistência dos Advogados, e a gente viu um rapaz que começou a faculdade, terminou a faculdade, depois ele fez 1000 concursos, foi só mudando de emprego lá. Um dia ele entrou na loja, olhou para... Vocês ainda estão aí? Nossa, quanto tempo! Tudo são maneiras de ver, né? Para a gente, trabalhar 16 anos num lugar é ótimo. Para ele, era o fim. Vocês ainda estão aí, eu já fiz tanta coisa. Né? E se a gente não sabe o que quer, não sabe a que veio, a gente já ia ficar infeliz, tinha que arrumar outro emprego, estava ficando muito tempo no lugar só. Não é essa agitação da impermanência. Na verdade, o universo existe a impermanência, nada fica sempre, nós estamos sempre evoluindo. Mas hoje eu vejo que esse conceito de impermanência que a gente vive é o conceito da superficialidade, da competitividade, está permeando isso aí, né? E da futilidade. Porque todo mundo, nesse mundo global, as coisas têm que ser rápidas, tudo tem que ser rápido. Mesmo que é bom para mim, tem que ser rápido. Eu preciso de outro emprego, eu preciso ganhar mais. Eu estou feliz aqui, está dando para fazer o que eu tenho que fazer, mas eu preciso correr atrás. Então, e nisso a gente se perde do nosso verdadeiro objetivo. E no livro dos médiuns, Ângela leu a comunicação ali,
né? Tem um capítulo em que que perguntas são permitidas, né? Porque naquela época da codificação se faziam muitas evocações. E é muito interessante, na pergunta 22, aqui a pergunta é: os espíritos podem explicar a natureza dos seus sofrimentos ou da sua felicidade? Sim, podem perfeitamente, mas é para nos alertar. Tudo tem um fim útil. Né? Não é por curiosidade que se pergunta alguma coisa a um espírito. Aquilo tem que ter um fim útil. E o que os espíritos nos dizem, que eu acho que cabe para o que a gente está conversando aqui, é: não vos esqueçais de que o fim essencial e exclusivo do espiritismo é a vossa melhora. É para atingi-lo que os espíritos têm a permissão de vos iniciar na vida futura, oferecendo-vos exemplos que podereis aproveitar. Quanto mais vos identificardes com o mundo que vos espera, menos sofrereis com esse em que estáis. Esse é, em suma, o objetivo atual da revelação. Então, veja bem, todo esse trabalho grandioso da espiritualidade para fazer a codificação é para a gente se melhorar. É para ser esse suporte para a gente não tomar rasteira à toa. Com cada coisinha que a gente escuta, a gente já perde o rumo. É para a gente ter certeza do que a gente veio fazer aqui. E para a gente seguir com passos firmes nessa caminhada. Porque a gente sabe onde vai chegar. Essa é a grande questão. Eu sei onde eu quero ir. Então, em vez da gente ter o objetivo de entrar numa calça 36, a gente tem que ter o objetivo de chegar lá mais rápido, porque essa é a certeza que nós temos. É a certeza da vida futura. E a gente olhando, né, a história da humanidade, a gente vê que... Por que a gente, às vezes, tem que falar das coisas antigas? Porque nós mesmos vivemos lá. E, às vezes, no nosso interior, isso está meio misturado ainda, né? Então, Moisés, ele veio para fazer conhecer, né? Foi um enviado de Deus, a questão do Deus único. Porque, na época, os povos hebreus, o povo hebreu e os povos pagãos tinham muitos deuses a adorar. Então, tudo que eles passaram naquela época, as vicissitudes, todos os dramas que eles passaram, foi para que eles acordassem de que existia um Deus único. Né? Foi uma moral apropriada a povos semi-selvagens quanto ao aperfeiçoamento espiritual. A inteligência deles era notável no tocante às coisas materiais e mesmo em relação às artes e às ciências, mas estavam muito atrasados em relação à moralidade. Será que nós mudamos muito? De lá até aqui, porque nós somos bons nas coisas materiais, né? Dizem, minha mãe estava me contando que leu uma reportagem que a partir de 2020, sei lá, que os robôs vão tomar o lugar das pessoas, né? Em hotéis já existem robôs que vão pegar, que vai... robô que, se você pedir um shampoo e tal, vai lá e pega para você, e aumentou o consumo de shampoo e pasta de dente, porque todo mundo quer pedir para o robô ir fazer e tal, e acontecer. É isso, que aí experimentar a novidade e tal. Então, nós somos muito bons nisso. Mas e a parte moral? Nós melhoramos. Olha quanto tempo tem Moisés. Nós estamos conseguindo avançar nisso. Né? A observância das leis de Deus para eles tinha como consequência os bens terrenos, supremacia da sua nação sobre o mundo, vitórias sobre inimigos. E as derrotas e as calamidades eram vistas como castigo à desobediência. A gente, quando faz tudo direitinho, espera as recompensas, mas a recompensa que a gente espera ainda é aqui. A gente acha que, poxa, eu trabalho bem, eu mereço uma promoção. A gente liga as coisas às coisas materiais. Nós ainda fazemos isso. E se a gente não se toca disso, a gente continua fazendo, porque parece que é assim mesmo, né, que é natural. Mas não é. Nós não viemos aqui para isso. Né? Então, foi necessário que Jesus viesse. E Jesus veio
e nos mostrar que a vida futura é com o que a gente deve se preocupar. É o ponto central do ensinamento do Cristo, é a vida futura. É a meta de todos os homens. É o fim a que se destina a humanidade, devendo ser objeto das principais preocupações do homem sobre a terra. É sobre isso que a gente tem que se preocupar. Ele iniciou a mais pura moral, né? Ele veio mostrar a mais sublime. Ele veio aproximar os homens e torná-los fraternos. Ele deve fazer jorrar, a moral do Cristo deve fazer jorrar de todos os corações humanos a caridade, o amor ao próximo, e criar entre todos os homens uma solidariedade comum. Olha como é que mudou o discurso, né? E como é que a gente tem dificuldade, por sermos muito apegados à matéria e estarmos num planeta ainda de provas e expiações, de entender isso, de botar isso como objetivo na nossa vida. Nós achamos lindo, nós achamos, toca o nosso coração, mas na primeira esquina que alguém no trânsito fizer alguma coisa, já xinga, já sai, perde-se o equilíbrio com muita facilidade. A gente acha lindo, mas olhar para aquele fulano lá, não, esse é aquele que trabalha comigo, não suporto, não dá para mim, esse não deve ser filho de Deus, não. Né? Então, a gente tem que tomar consciência do que a gente está fazendo aqui. Somos eternos aprendizes. E todas as lições que se colocam diariamente no nosso caminho é para a gente aprender alguma coisa. É para a gente se modificar. Mas a gente precisa estar atento. Essa moral, né, nós estamos submetidos à lei do progresso. Essa lei de Deus, né, essa vida futura, esse amor entre as pessoas, é aí que nós vamos chegar. Isso está na lei da natureza e nós vamos participar disso. Se vamos demorar mais ou menos, isso já é a nossa escolha. Então, a gente tem que se lembrar, sim, do nosso caminho percorrido enquanto espíritos, porque somos espíritos, é o nosso caminho, para que a gente possa chegar na felicidade mais rápido, para que a gente possa viver melhor. É muito fácil dizer, né, que esse mundo está perdido, que as coisas só estão piorando, ficar se lamentando, dizer que não tem mais jeito. Mas eu emito para onde eu estou, para o meu entorno, a energia e os valores que eu tenho dentro de mim. Se eu me permito entrar nessa corrente, eu vou me afundar. Eu é que vou beber desse veneno, que é o veneno do desânimo, do descrédito. A gente acredita em Deus mesmo. Se eu me permito esse tipo de discurso, né, e achar que realmente as coisas estão perdidas e que está tudo ficando muito ruim, porque é só o que a gente ouve. A globalização tornou isso possível. Cai uma ponte lá, aqui eu fico sabendo na mesma hora. E como que dá ibope são as desgraças, aquilo é que se espalha, é o que é noticiado. Mas e tantas coisas boas que são feitas? Essas coisas boas não dão esse ibope. Existem sites que só notícia boa. Ué, gente? Existem sites de só notícias boas. Existem notícias boas, muitas, no nosso entorno também. Inclusive, quando eu consigo ser melhor nas coisas, isso é uma notícia ótima, yes, eu consegui. Por que não? Por que a gente entra nessa cultura de só se chibatar? Eu errei mesmo, eu só faço besteira. Hoje não era para ter comido tal coisa, mas comi. Não era para eu ter ficado irritado com fulano, mas fiquei. Aí pronto, já joga a toalha, porque nós somos do 880. Não dá para mim não, esse negócio de ser bonzinho, de tentar melhorar, não é comigo. Viu? Só hoje já fiz tantas besteiras, não falei com fulano direito, não liguei para não sei quando a gente para pensar o que a gente fez. Mas e as coisas boas? E se dá esse prêmio? Por que não? Hoje eu acertei.
agora eu acertei, eu fiz uma coisa boa. É isso que a gente precisa fazer. Para que essa energia de sucesso, isso é o verdadeiro sucesso, de amor, essa energia é a energia que tem que fluir. A gente não pode ser tímido para dizer que é feliz, sim. Ah, então você não tem problema. Tenho. Aqui, eu estou aqui para aprender. E quando a gente aprende uma lição, vem outra. O mundo é assim, o universo é assim. Nada está parado. Então, se eu aprendi, consegui aprender a ser mais paciente, espera que venha mais. Aí vai vir ser orgulhoso, vai vir outra coisa. Não tem fim isso. Não é para a gente ficar cansado, não, mas é para a gente se animar. Eu posso. Deus, que é o Criador, não dá a gente coisas que a gente não possa lidar com elas. Quando a gente diz que aqui a gente está aprendendo lições, são as que a gente pode aprender, né? Porque a gente não dá para um aluno hoje não é mais primário, mas assim, um aluno de, não sei, quinto ano, ensino fundamental, uma questão de física de doutorado, né? Você não faz isso. Uma vez eu estava na sala, o professor era meio doido, ele era de física, eu já estava no ensino médio. Ele entrou e começou a escrever no quadro os troços, ele era professor de doutorado, essas coisas. Ele se confundiu onde ele estava, sei lá, eu sei que ele botou uns negócios lá, ficou todo mundo quieto. E ele estranhou tanta quietude. Lógico, ninguém estava entendendo nada. O que era aquilo? O homem começou a escrever. Então, é isso. A vida não nos dá lições que a gente não possa. Então, confiança em nós mesmos. Deus confia em nós. E esse ponto de vista da vida futura, ele muda muita coisa, porque ele permite que a gente se moralize, que a gente se dedique a este objetivo. Porque a vida terrena vira uma coisa passageira. A gente consegue entender que é passageiro. Então, se eu volto meus olhos, né, para a vida futura, relativiza as coisas. Porque somos todos iguais. Não tem o operário, o chefe, somos todos iguais. As relações de poder, as diferenças de cor, de gênero, tudo isso fica tranquilo de se entender, não é? Você vê que hoje em dia, como voltou essa questão de ter-se que brigar e dizer que nós somos iguais, de falar de respeito. Mas é porque está piorando as coisas? Não, é porque eu entendo que o verniz social que as pessoas usavam para dizer que, para serem aceitas, né, dizer que achava tudo normal, tudo numa boa, isso aí acabou. Então, cada um diz o que pensa. E por isso está essa guerra aí. Né? Pode ser o racismo, é a posição da mulher. Então, se a gente vê, aqui a gente vê, amplia o nosso horizonte, a gente percebe isso, somos todos irmãos, somos todos iguais. Estamos todos na mesma luta. Então não faz sentido nenhum a gente ficar se degladiando. O que a gente tem é que unir forças. A gente tem é que se unir pelo amor, pelas coisas boas e não por guetos, né? Os homossexuais, os negros, os brancos, as mulheres, os homens. Não é mais tempo dessas caixinhas divididas e dessa guerra entre pessoas. Se eu vim nessa encarnação mulher, numa outra encarnação eu poderia vir homem, para aprender como é que é o outro lado. Porque hoje, na pele que a gente está, é fácil dizer a vida de homem é ótima. Vida de homem, porque homem não tem que fazer isso, não tem que fazer aquilo. Da mesma forma, a visão que o homem tem da mulher são visões diferentes. Mas como é que eu vou ser um aprendiz daqueles que eu vou estar lá no meu doutorado se eu não passar por todas essas feiras? Se eu não for rico de uma vez para saber, porque a gente acha que se eu fosse rico, tudo estava resolvido. Para ver que não é assim. Só aumenta a nossa responsabilidade.
porque tudo que a gente tem de bens materiais nos foi dado por empréstimo. E a gente vai ter que prestar conta do que fez com isso. Né? Se eu não vier uma vez pobre, se eu não vier... Então, gente, as reencarnações são as oportunidades de aprendizado que nós temos. Até que a gente consiga ir se juntando, ir entendendo e formando uma corrente onde a gente vai ser, de fato, solidário. Onde a gente vai ser, se sentir, de fato, que nós já somos parte desse todo aí. E que temos uma função a cumprir. Então, esse capítulo aqui, onde se fala do ponto de vista, ele é muito interessante. Porque ele vai nos dizendo, né, que a gente vai ver que, isso que eu estou falando aqui, somos todos da mesma estatura. E se a gente só pensar nessa vida, os problemas ficam muito grandes, porque aí as mágoas, as decepções, as desilusões ganham uma proporção absurda, porque eu só estou vendo aqui. Então, quando alguém fala mal comigo, se eu só estou vendo aqui, não, é um absurdo. Enfim, vai criando uma série de coisas que são desnecessárias. Quando eu vejo, quando eu amplio, aí sim eu posso saber que somos todos iguais e posso relevar. Porque se a pessoa fez assim, é porque ela não sabe fazer diferente. Quem somos nós nesse universo maravilhoso? Né? Fazemos parte aí. E conclamar que mais gente siga cantando, que a gente siga a passos firmes, né, na direção dessa nossa história, dessa perfeição que a gente vai chegar, dessa solidariedade universal, que a gente tenha consciência de que nós somos elos dessa mesma corrente, que o Espiritismo veio nos clarear, né, e mostrar que existe esse intercâmbio no universo, a gente tinha condições de entender mais, nós temos que agir agora. Né? É a inteligência e a moralidade. E cada um terá a vista da montanha que subir. E que a gente possa escalar uma montanha muito alta aí. Muito obrigada aí a vocês. Boa noite.